Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor para a sua vida. Hoje, dia 10 de novembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar daqui a pouco. Nós também já vamos entrar na palavra. Deus, Ele me deu uma palavra, irmãos, eu queria compartilhar com vocês. Mas antes, irmãos, eu queria pedir a vocês que estão aqui conosco nas orações da manhã e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei, ajude, irmãos, esse vídeo a alcançar mais e mais pessoas. Porque, irmãos, tem muitas pessoas precisando de uma palavra. E você, irmãos, pode ser o canal de bênção para que esse vídeo venha alcançar essas pessoas. Basta apenas, irmãos, você se inscrever no canal e deixar o seu gostei, que esse vídeo vai alcançar, irmãos, pessoas que precisam ser alcançadas. Você pode ser um canal de bênção, irmão, para essas pessoas que precisam ouvir uma oração, que precisam ouvir uma palavra. E você pode fazer isso, irmãos, apenas se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês nesta manhã a palavra do Senhor. E eu, irmãos, queria comentar com vocês acerca de um homem na Bíblia que cometeu muitos erros, muitas falhas. Mas, irmãos, esse homem foi um homem muito usado por Deus, mesmo cometendo muitos erros, muitas falhas. E talvez, irmãos, você vai se identificar com essa história, porque você talvez, irmãos, é esse tipo de pessoa. Você é a pessoa que já errou muito na vida, já cometeu muitos erros. Você acha que Deus, Ele não pode te usar, que Deus, Ele não pode escrever uma nova história na sua vida por causa dos seus erros do passado. Mas eu quero, irmãos, compartilhar com você a história deste homem que errou muito. E quem é este homem, irmãos? Talvez você me pergunte. Irmãos, esse homem era Pedro. Este homem era um discípulo de Jesus. Eu acredito que você conhece a história de Pedro. Eu quero compartilhar com vocês aqui, irmãos, a mensagem que Deus ele pediu para compartilhar com vocês, que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Acompanhe comigo, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com muito medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, essa história, que é bastante conhecida, acredito eu que você já conhece essa história, já conhece essa passagem. A palavra, irmãos, vai nos dizer que os discípulos estavam em alto mar, em uma embarcação. E de repente, irmãos, pela madrugada, quando estava escuro, quando estava à noite, eles viram alguém andando sobre as águas. Jesus, irmãos, ele foi ao encontro dos discípulos sobre as águas. Mas, irmãos, os discípulos ali naquele primeiro momento, eles não acreditaram que era Jesus. Eles acreditaram que era um fantasma. Mas Jesus falou: não tenha medo, sou eu. Mas, irmãos, mesmo Jesus falando para que eles não tivessem medo, os discípulos, irmãos, ainda assim estavam muito tementes. Mesmo Jesus falando que era ele. E foi nesse momento, irmãos, que Pedro, um dos discípulos de Jesus, fala com Jesus o seguinte: Mestre, se for tu mesmo, manda-me eu ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus, irmãos, ele falou: vem, Pedro. Irmãos, e Pedro ele foi. Pedro, ele teve a ousadia. Pedro, ele teve fé ali naquele primeiro momento.
E Pedro, irmãos, ele foi ao encontro de Jesus sobre as águas. Mas a palavra do Senhor fala que enquanto Pedro ele estava indo ao encontro de Jesus, ele estava até conseguindo, irmãos, caminhar sobre as águas. Mas no meio do caminho, Pedro, irmãos, ele começa a duvidar. E assim, irmãos, quando a dúvida bate no coração de Pedro, ele começa a afundar. E ele pede, irmãos, socorro para Jesus naquele momento, porque ele estava afundando e Jesus vai e salva Pedro. Irmãos, o que eu quero dizer com essa breve história? Eu falei, irmãos, no começo dessa mensagem, que eu ia contar para vocês a história de um homem na Bíblia que errou bastante. E quem é esse homem? Irmãos, esse homem é Pedro. Mas, irmãos, eu contei para vocês essa passagem na Bíblia. Mas essa passagem, irmãos, não é a única passagem que prova que Pedro, ele era um discípulo que vivia errando, que vivia falhando. A gente vê, irmãos, inúmeras passagens na Bíblia de Jesus repreendendo Pedro. Quando Pedro, irmãos, ele corta a orelha do soldado, a gente vê Jesus repreendendo ele. A gente vê Jesus, irmãos, também repreendendo Pedro, quando Pedro fala que Jesus não ia morrer, porque, irmãos, Jesus estava, destinado à morte. E ele falou isso, ele comentou isso com seus discípulos. Mas Pedro, irmãos, começou a repreender Jesus, falando que isso não ia acontecer com ele. E Jesus, irmãos, imediatamente repreendeu Pedro, porque essa era a vontade de Deus para Jesus, irmãos. Essa era a vontade do Pai para Jesus naquele momento. E Pedro, irmãos, começou a repreender Jesus. E Jesus, irmãos, naquele momento teve que repreender Pedro. Irmãos, a gente vê muitas vezes na Bíblia Pedro ele sendo repreendido por Jesus. Então, irmãos, a gente vê Pedro cometendo a todo momento, a todo instante, muitos erros. Mas, irmãos, os erros que Pedro ele cometeu não impediu Jesus de fazer uma boa obra na vida de Pedro. Os erros, irmãos, que Pedro ele cometeu não impediram dele ser usado por Deus, dele ser um grande apóstolo nas mãos de Jesus. Irmãos, talvez você se encontre na situação de Pedro. Talvez você olhe para a sua vida e você vê tantos erros que você cometeu, tantas coisas que aconteceu com você, tantos fracassos, tantas vezes que você caiu, que você errou, que você falhou. Mas, irmãos, eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele pode mudar a sua história. Assim como Ele mudou a história de Pedro, irmãos. Pedro, ele vivia errando, ele vivia caindo, ele vivia falhando. Mas, irmãos, Pedro, ele não desistiu. Pedro, ele continuou firme com Jesus. Irmãos, e Jesus, ele fez de Pedro um pescador de homens. A palavra, irmãos, do Senhor vai dizer que em uma pregação, uma única pregação, Pedro, ele salvou mais de 3.000 almas, irmãos. Olha só, irmãos, os erros de Pedro não impediram que Jesus fizesse uma boa obra na vida dele. Irmãos, e os seus erros, sim, irmãos, os seus erros, ele não vai impedir de Jesus trabalhar na sua vida, de Jesus fazer uma boa obra na sua vida. Irmãos, essa acusação, talvez, irmãos, você está sofrendo com muitas acusações na sua mente. Você pensa, eu nunca vou conseguir me firmar, eu nunca vou conseguir ser usado por Deus, eu nunca vou conseguir ser feliz, eu nunca vou conseguir ser próspero por causa dos meus erros do passado. Não, irmãos, não acredita nisso. Deus, irmãos, Ele está aqui para transformar a sua vida nessa manhã. Aleluia. Assim como Ele fez, irmãos, uma transformação na vida de Pedro, Ele também vai fazer na sua vida nesta manhã. Nós vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Nós vamos, irmãos, repreender essa acusação. Porque, irmãos, essa acusação que vem na sua mente, esses pensamentos de acusação, irmãos, esses pensamentos, eles não são seus. É o inimigo, irmãos, que tenta lançar pensamentos de culpa, de condenação, porque, irmãos, a palavra do Senhor fala que o inimigo é o nosso acusador. Quem acusa, irmãos, é o inimigo. Quem acusa é o nosso adversário. Mas, irmãos, Jesus, ele não está aqui para te acusar.
Jesus está aqui, irmãos, para te transformar. É isso que Deus, irmãos, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer em você uma transformação. O inimigo, ele vem para acusar. Mas Jesus, irmãos, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O próprio Senhor Jesus falou isso. Ele falou que ele veio para dar vida, para trazer vida e vida com abundância. Então, irmãos, não aceite esses pensamentos de acusação. Por mais, irmãos, que você foi uma pessoa no passado, ou até mesmo hoje, que comete muitos erros, comete muitas falhas, que está sempre errando, você tenta permanecer nos caminhos de Deus, mas não consegue. Tem um pecado que você não consegue largar. Talvez tenha algo que você precisa consertar, mas você não, pela sua força, você não consegue. E, irmãos, na nossa capacidade, nós não vamos conseguir mesmo, não. Porque quem vai fazer a transformação em nós é Deus. A palavra do Senhor vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. E é verdade, irmãos. Peça a Deus neste momento, irmãos, para que Ele venha fazer uma transformação na sua vida. Assim como Ele fez na vida de Pedro. Porque, irmãos, Deus ele tem poder para isso. E Deus ele quer fazer isso. Então nós vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Nós vamos pedir a Deus para que Ele venha fazer uma transformação na nossa vida. Assim como Ele fez na vida de Pedro. Que nós venhamos, irmãos, ser um instrumento nas mãos de Deus. Assim como Pedro, ele foi um instrumento nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento. Ore comigo nessa manhã, ore com fé. Ore com fervor, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, porque nós entendemos que a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs. Obrigado, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos de pé, nós estamos aqui, ó Deus, pela tua misericórdia. E, Senhor, eu te peço que neste momento, que o Senhor venha fazer a transformação na vida deste ouvinte que está ouvindo, ó Deus, essa mensagem. Esse irmão, ó Deus, que já errou tanto na vida. Esse irmão, ó Deus, que já falhou tanto. E por conta dos erros, ó Pai, do passado, até mesmo, ó Deus, por causa dos erros do presente, esse irmão, ó Deus, ele pensa que ele nunca vai mudar, ó Deus. Mas eu te peço, neste momento, Deus faz uma transformação na vida deste irmão. Deus coloca por terra todo pensamento de acusação. Porque, ó Deus, nós sabemos que o adversário da nossa alma, ele vem para nos acusar. Mas, ó Deus, pela autoridade que o Senhor nos deu, nós repreendemos toda a acusação em nome de Jesus. Senhor Deus, nós não aceitamos esses pensamentos de acusação na nossa mente. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo, ó Deus, ele vem para nos acusar. Mas o Senhor, Deus, veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, Deus, eu peço neste momento, vá de encontro a este ouvinte, a esse irmão que está sofrendo, ó Deus, com acusações na mente, que está sendo atacado, ó Deus, na sua mente, com muitas acusações. O inimigo, ó Deus, ele fica lançando pensamentos do passado, dos erros do passado, na mente deste ouvinte, mas, ó Deus, nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus, pela autoridade, ó Deus, que o Senhor nos deu, nos transforma, ó Deus, assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, o discípulo do Senhor, Pai, que mais cometeu erros, mas os erros dele não impediram o Senhor de fazer a boa e grande obra. Que as falhas, ó Deus, desse irmão, que os erros do passado não venham impedir, ó Deus, esse irmão de ser usado pelo Senhor. Não venham impedir esse irmão de crescer, de prosperar. Que os erros, ó Deus, do passado não venham impedir o Senhor de fazer uma transformação na vida deste irmão. Pelo contrário, ó Deus, que os erros do passado deste irmão venham a ser um testemunho para ajudar aquele irmão que está passando pela mesma situação que esse ouvinte hoje está passando. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, Senhor, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória.
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.